O Predador, com Arnold Schwarzenegger. Se você cresceu nos anos 80 ou simplesmente ama filmes de ação e ficção científica, é impossível ignorar O Predador, de 1987. Esse filme não é só um clássico de ação, é um daqueles filmes que você assiste de novo e quando está sendo exibido em algum lugar você pensa, cara, como isso é bom. Aliás, na minha opinião, ele é superior a muitos filmes de ação que são feitos aí hoje em dia. Mas o que faz o Predador ser um filme desse calibre? E por que a marca Predador continua sendo revivida mesmo depois de tantas continuações, remakes e spin-offs? Bem, para começar, ele é um daqueles filmes que misturam gêneros de um jeito quase mágico, né? Sem você nem perceber ali direito. A primeira metade parece um filme militar clássico da era Reagan, ali com o Esquadrão de Elite, né? Ali com aqueles personagens cheios de músculos, armas e frases de efeito e se embrenhando, né, na selva pela busca de reféns. Um filme de guerra, um senhor filme de guerra. A tensão, os tiroteios, a trilha sonora pesada, tudo isso já seria suficiente para fazer um ótimo filme de ação. Mas aí, no meio do caminho, o filme vira completamente. E na época ainda nem se falava em plot twist aqui no Brasil. E aí, de repente, a ameaça não é mais humana, o inimigo é algo que eles não conseguem ver, não conseguem entender e que está caçando eles, um a um. E é aí que eles deixam de ser os caçadores e viram a caça. E essa virada é genial, porque mistura dois gêneros que até então não andavam tão juntos, né? O filme de guerra com a ficção científica de terror. E o Predador faz isso de forma natural, sem parecer forçado. E de alguma forma você compra a ideia e tudo aquilo parece fazer sentido. O roteiro, que é escrito por Jim e John Thomas, é enxuto, direto, mas bastante inteligente. Ele não perde tempo com exposições desnecessárias e sabe construir o suspense. Em poucos minutos você já conhece os personagens, entende a missão e entra de cabeça naquela selva sufocante. E falando em personagens, meus amigos, o elenco é um show à parte. Arnold Schwarzenegger, claro, é o grande astro aqui, né? E vamos combinar, ninguém melhor do que ele para esse papel. Em 1987, o Arnold já era, né, um ícone do cinema de ação, já tinha feito Conan, O Exterminador do Futuro e outros sucessos aí no currículo também. Ele traz uma presença física e uma intensidade que encaixam perfeitamente com o clima do filme. Mas o mais curioso é que o papel dele não foi criado para ele desde o início. Inicialmente, o estúdio cogitou trabalhar com outros nomes, e o mais bizarro é que o primeiro ator escalado para ser o Predador era ninguém menos que Van Damme. Exatamente ele, o Jean-Claude Van Damme. Sim, a ideia é que o Predador fosse ágil, né? Quase ali como um ninja alienígena, mas o traje era desconfortável, o visual não funcionava e o Van Damme acabou fora do projeto. Foi aí que entrou Kevin Peter Hall, um ator de mais de 2 metros de altura, que trouxe uma imponência absurda para o personagem. Inclusive, esse ator chega a aparecer no filme sem estar ali caracterizado, né, como predador. É ele, o piloto, lá da cena final do helicóptero, que chega para resgatar o Arnold. E junto, né, com a mudança de ator, veio uma mudança fundamental no design da criatura. Ugly motherfucker. O visual final do Predador, né, com aquelas mandíbulas abertas e o capacete high-tech, foi criado por ninguém menos que Stan Winston, o mesmo gênio por trás ali dos efeitos práticos de Exterminador do Futuro e Jurassic Park, além de outros filmes, né? Ele se inspirou em uma pintura de um guerreiro Rastafari no escritório do produtor do filme. Já a ideia, né, das mandíbulas ali do Predador veio depois de uma conversa que o Stan Winston teve com James Cameron durante um voo. E que colaboração, hein?
Aquelas mandíbulas, né, certamente contribuíram para manter o design aí do Predador ainda como um dos mais assustadores e icônicos do cinema. E não é só a aparência, né, gente, mas o modo como ele se move, como observa suas presas, como ele caça, enfim. Os barulhos também que ele emite, né, os gritos, a forma como enxerga através daquela visão térmica infravermelha, a pele, aquele sangue fluorescente que foi feito em estúdio, utilizando aquele líquido de bastões luminosos, tudo isso. Inclusive, aquele som de estalos que ele emite, né, e também os próprios gritos, são do ator aí Peter Cullen, que estava relutante em aceitar, né, o trabalho aí para dublar o Predador, já que ele tinha machucado a garganta interpretando lá o King Kong de 1976. Mas ele acabou aceitando depois de ver uma foto da criatura do Predador sem máscara. Aqueles sons de estalos, eles foram criados ali basicamente para poupar a voz já calejada do ator. E vale a gente lembrar aqui também, né, que para o design do monstro não foi usado nenhum tipo de CGI, somente efeitos práticos ali com animatrônicos. E considerando todo o tempo do filme, o Predador tem somente, pasmem, 8 minutos em tela. Uma prova de que às vezes menos é mais, né, desde que o design e as cenas sejam marcantes o suficiente para tornar tudo realmente inesquecível. Mas, voltando ao elenco, né, o grupo de soldados é simplesmente perfeito. Mas é bom lembrar que no roteiro original esse grupo não existia. O filme foi escrito contando somente com Arnold lutando sozinho contra o Predador. E aí, ao ler o roteiro, o Arnold, né, não achou que isso seria uma boa ideia, e aí o roteiro acabou sendo todo escrito novamente, incluindo o grupo de comando de elite que a gente conhece aí no filme. Então, a bordo chegaram o Carl Weathers, que vinha da franquia Rock, trazendo ali bastante carisma e presença. O Bill Duke, que tinha um olhar que já dizia tudo. A gente sabia que algo ia acontecer toda vez que a câmera focava naquele olhar. Tinha o Jesse Ventura também, que era praticamente uma força da natureza, né? Ele e o Arnold, por exemplo, ficavam disputando para ver quem tinha mais músculos ali durante o aquecimento, antes das filmagens. Então, todos os dias eles acordavam no meio da madrugada para treinar, era uma loucura. Enfim, era um daqueles elencos que funcionava em conjunto, né, com química de verdade. Você até acreditava que aqueles caras se conheciam, que tinham histórias juntos. E, claro, né, tudo isso dava muito mais peso para a morte de cada um deles. A direção aqui é do John McTiernan, que viria a dirigir O Duro de Matar no ano seguinte. Pois é, o cara emplacou 2 dos maiores filmes de ação da história, um em seguida do outro. E ele nem foi a escolha inicial do estúdio. Antes ali haviam sido convidados diretores como o Ridley Scott, o James Cameron, Brian De Palma, Richard Donner, John Milius, o John Carpenter e o René Harlin. Só que todos eles recusaram o convite, né? Pois não queriam filmar um filme de alien na selva. Ainda bem, né, gente? Hoje a gente pode dizer ainda bem, pois ninguém teria feito um trabalho melhor aqui do que o John McTiernan fez nesse filme, mostrando um domínio total do ritmo, da tensão. E aí tinha também a fotografia que contribuía demais, criada pelo Donald McAlpine, que é escura, abafada, dá para sentir o calor pela tela, a umidade. Você sente, né, o perigo à espreita a todo momento ali. E há também muitas sombras e, claro, né, bastante verde. E é claro, né, gente, a trilha sonora do Alan Silvestre complementa isso tudo com perfeição. Eu diria que ela até é o coração da selva, tornando-a imponente, amedrontadora e sempre antecipando o perigo que está por vir a cada segundo. A orquestra, o tema épico, aqueles tambores, o som metálicos, a tensão crescente, criados pela trilha, são ali de arrepiar e sempre surgem quando o predador está prestes a aparecer ou quando a câmera quer mostrar que ele está observando lá o grupo, a distância, ou ele teve por ali recentemente. Então tudo isso cria uma senhora atmosfera. E como se tudo isso ainda não bastasse, a gente tem um momento da luta 1 contra 1, né? Onde temos ali o Arnold sozinho contra a criatura. E aí que surgem cenas que se tornaram clássicas do cinema.
A briga de gato e rato leva um bom tempo e é extremamente convincente. Você realmente torce para o Arnold, já que a criatura parece até invencível. Algo próximo do que somente outro monstro, também com design incrível, representa: o Alien. Aqui, o predador debocha do seu adversário, um frágil ser humano, pelo menos na concepção dele, né? Arnold monta aqui armadilhas e tenta a todo custo liquidar a criatura. E aí, a gente tem um desfile de belíssimas cenas, né, à beira de rios e uma grande caçada na selva. É o auge do filme. Um filme que praticamente não tem defeitos, daqueles que, quando acaba, você pensa: que pena que a criatura foi liquidada. Bem, sequências, crossovers pavorosos aí com a franquia Alien e até uma prequel bem honesta, né, e bastante inspirada nesse filme de 87, surgiu em 22, se passando ali séculos, né, antes do original, mostrando que ainda tem muito a ser explorado nesse universo. Mas ainda nada conseguiu superar esse filme de 87. Porque o Predador não é só um filme sobre um monstro caçando soldados na floresta, né? É sobre sobrevivência, sobre força bruta contra inteligência, sobre medo do desconhecido, e talvez seja por isso que décadas depois ele ainda funcione tão bem. Ainda nos deixa, né, na ponta da cadeira, com todo o suspense, com toda a ação, enfim. Aí eu queria deixar vocês com uma clássica frase do Arnold que se originou nesse filme: Get to the chopper! Get to the chopper! O meu nome é Rodrigo Cunha e se você gostou desse vídeo, dê um like e se inscreva no canal para não perder os próximos. Até!